Oi, 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 e aí, tudo bem com vocês? Bom, tô vindo aqui falar com vocês rapidinho a respeito do nosso canal, né? Quero responder algumas coisas. Pessoal, algumas pessoas vieram me falar a respeito do último vídeo que eu lancei, um vídeo que eu falei da gula dos evangélicos, né? Vou até tomar uma aguinha aqui. Gente, o que que acontece? Eu gostaria de explicar para vocês que não é uma crítica às pessoas, é um fato, é uma realidade que acontece hoje em dia, sabe? Não é você querer, mas tá todo mundo assim. Não, é uma realidade. Ali eu quis falar da gula em si. A gula é um pecado, né? A gula, ela é um pecado. E o que é a gula em si? É a pessoa comer em exagero. E inclusive eu falo isso lá no vídeo, né? O que é comer em exagero? Já não tá cabendo mais, mas eu quero. É condescender com apetite. Às vezes o corpo, o nosso organismo, ele tá falando, chega, deu, basta, mas a pessoa continua comendo. E esse exagero de comida no nosso estômago, no nosso intestino, pessoal, apodrece, sabe? Não só mais faz bem, né? O que faz bem? A temperança. É você comer comida de boa qualidade, numa quantidade que o teu corpo sustém. E não além. E quando nós comemos além daquilo que o corpo necessita, isso vai refletir em quilos a mais, vai refletir inclusive em cansaço mental, dificuldade, sabe? Aquela canseira que depois que você come, você fica cansado. Então, aquele cansaço depois da comida, porque quando nós comemos é pra gente ficar mais forte, né? Mais ativo e não dar uma sonolência. Quando tem essa sonolência pós-alimentação, é porque alguma coisa deu errado ali naquele processo, sabe, da digestão, deu errado, ou excesso de comida. E o excesso de comida faz com que o teu organismo, que os teus órgãos trabalhem além daquilo que ele conseguiria. Bom, vocês estão olhando para mim aqui hoje, né, com uns 20 quilos a menos, e hoje eu tenho um estilo de vida totalmente saudável, para honra e glória de Deus, né? Totalmente saudável. E então eu percebi nessa minha jornada, nessa minha caminhada, o que é ser uma pessoa gulosa. E muitas vezes a gula, ela está no comer além, eu comer em excesso. É comer comida que você já está cheio, o seu organismo já disse, chega, deu, basta, mas você continua comendo. E quando o seu organismo falou, epa, parou aqui, saciou, uau, a gente já sente, o corpo sente. Mas quando você vai lá e come além daquilo que o seu corpo precisa, já é configurado gula, entende? E quando eu falei a respeito dos evangélicos estarem na gula, é justamente isso. E não só evangélicos, gente, todo e qualquer pessoa que come além do que o organismo precisa é uma forma de gula. E o que é mais além de gula? Comer comida que o nosso corpo não precisa. O que o meu corpo precisa? Meu corpo precisa de comida de boa qualidade. Meu corpo precisa de um alimento que vai produzir bom sangue. Bom sangue, esse que vai circular bem no meu organismo, vai nutrir bem até o último fio de cabelo, e isso vai refletir não somente aqui, né, no meu emocional, no meu mental, mas também no meu corpo em si. Então, quando você come, e eu quero falar para vocês 3 formas do que é gula, tá? 3 formas que a gente poderia estar apresentando a gula, a palavra, essa dominação, essa nomenclatura gula. Pode ser condescendência com apetite. Quando a pessoa tem um apetite pervertido, o que é um apetite pervertido? É um apetite que não é puro. O apetite, o paladar puro é aquele que você quer comer uma comida saudável. A criança, quando nasce, se você introduz nela comida de qualidade, a verdadeira comida, a verdadeira alimentação, ela vai crescer com paladar puro. Mas no decorrer da nossa vida, né, infelizmente acontece às vezes, aqueles que introduziram a nossa alimentação eram pessoas que não tinham conhecimento a respeito disso e acabaram dando doces, né,
nós não precisamos, o nosso corpo não precisa da gordura saturada, do açúcar refinado, o nosso organismo não precisa. Os açúcares saudáveis estão nas frutas, as gorduras saudáveis também tem frutas com gorduras saudáveis. Então, nosso organismo ele não precisa desse industrializado, ultraprocessado. Então, são essas 3 questõezinhas que eu quero falar para vocês. Condescender com apetite. O que é condescender com apetite? Com apetite depravado. É quando você não tem um apetite mais puro, seu paladar não é mais puro, né? Você não tem prazer numa fruta, por exemplo, numa verdura. Então, seu paladar é depravado e não um paladar puro. Então, quando você condescende com o paladar depravado, né? Ai, aquele docinho. Ai, eu quero um açúcar agora. Quero um refrigerante. Isso é condescender com apetite. Porque o seu corpo não necessita daquilo, mas você, né? O seu ego quer aquilo. Que não vai fazer bem para o teu corpo. Então, isso é uma espécie de gula, condescendência com apetite. Outra coisa que nós chamamos, além da gula, é glutonaria, é o mesmo nome para a mesma coisa. Condescendência com apetite, glutonaria e gula. 3 nomezinhos. A glutonaria já vem de quê? Glutonaria. A glutonaria vem da palavra glutão. É quando a pessoa come em excesso, né? E para piorar, comida de má qualidade. Então, além do comer em excesso, ainda tem a comida de má qualidade. São 2 fatores de risco, entende? Para a sua saúde, é um fator de risco para a sua saúde. E aqui nesse canal nós trabalhamos com prevenção. E o que é gula em si? Vocês já viram falar, que vontade de comer uma guloseima. O que é uma guloseima? Porque você pode estar falando, você está falando nada com nada, você não sabe de nada. Gente, vamos lá. Guloseima vem da palavra gula. E o que é uma guloseima? Uma fruta é uma guloseima? Uma fruta não é uma guloseima. Uma guloseima é um doce, é uma fritura, né? As guloseimas já chama guloseimas, vem da palavra gula. Então, quando você está condescendendo com seu apetite, comendo aquilo que é de má qualidade e ao mesmo tempo comendo comida em excesso, comida não nutricional, uma comida não nutritiva, gente, isso vai refletir em você e isso é a gula que está tão infiltrada no meio cristão hoje em dia. E eu quero falar com vocês na qualidade de profissional da saúde, sabe? Eu tenho várias formações e a área da saúde foi uma área assim que, vamos dizer, por meio da saúde o Senhor me resgatou, né? Por meio da doença, porque eu estava na doença. E hoje eu vejo saúde em minha vida. Eu tenho experimentado uma restauração. E por isso que eu criei esse canal, que é, né, para passar boa saúde para todo mundo. É o verdadeiro plano de saúde, né? O plano que as pessoas pagam por aí não é plano de saúde, é plano de doença. Só tem o nome de plano de saúde. Mas é plano de doença, porque você vai tratar doença. Aqui não, aqui nós vamos falar de saúde. Como ter saúde, como prevenir, como restaurar. Então, é esse o método do nosso canal. Quando eu criei o primeiro vídeo aqui no canal, né, tem alguns comentários ali, vocês podem perceber que algumas pessoas não captaram a mensagem. E eu quero falar para vocês que esse canal tem o intuito de ajudá-los, de mostrar para vocês como é muito melhor, é bem melhor ter uma vida saudável. Que um diabetes, por exemplo, um doce não vale um diabetes. Aqui eu quero mostrar para vocês que é possível perder peso sem passar fome, mas comendo comida de boa qualidade. É possível voltar a ter energia, é possível voltar a ter ânimo, né? A maioria das pessoas hoje vive numa canseira, num estresse, sabe? E desconta onde? Na comida. E a questão da comida, pessoal, não é a questão da gula em si, do comer demais, do comer em excesso, comida de má qualidade, não tá somente na comida, mas tá aqui, ó. Tá aqui. Tá na mente. Então, nós vamos trabalhar nisso, sabe? Vamos falar sobre isso aqui nesse canal. Quero poder mostrar para vocês e ajudá-los
a fazer transições na vida, uma transição alimentar de forma saudável, sem se passar mal, de forma responsável. Quando você faz uma transição alimentar de forma correta, você não volta a comer as besteiras que você comia. Quando você faz uma transição alimentar, você volta a ter saúde na pele, saúde no cabelo, você volta a ter vida em abundância, pessoal. É sério. Por quê? Porque o nosso corpo aqui, que eu chamo de templo, é a nossa primeira casa. E esse templo aqui, ó, precisa estar limpinho, arrumadinho, sabe? Precisa estar saudável para eu viver bem, para eu ter qualidade de vida. Então, é só explicando mesmo para vocês o intuito do canal. Algumas pessoas perguntaram ali qual é, né, o nicho do canal. E o nicho do canal é saúde. É a boa saúde. Principalmente nessa questão do estômago, da alimentação e a mente. De algumas coisas que eu chamo remédios naturais, que é a boa alimentação, beber água, fazer exercício, dormir bem. Inclusive, a gente vai ter aqui nesse canal profissionais falando a respeito do assunto, ajudando pessoas a fazerem transições, né? Mudança alimentar, mudança de vida. E isso, pessoal, vai refletir na sua saúde física, na sua saúde mental, emocional, espiritual, e isso vai, sabe, vai atingir todas as áreas, né? A vida toda, por exemplo, vai atingir. Quando se tem boa saúde, seus relacionamentos se tornam melhores. Quando se tem boa saúde, suas finanças ficam melhores. Quando você tem boa saúde, tua mente fica melhor. E o que eu acho mais interessante de tudo isso, a espiritualidade. Você fica uma pessoa pacífica, calma. Você compreende mais as coisas. Isso é muito bom, porque tem muita gente lutando contra a balança. E às vezes consegue por alguns meses e volta. Foi essa minha luta por muito tempo, né? Lutar contra a balança. Lutar contra o cansaço, contra a fadiga crônica que eu tinha, sabe? E o primeiro passo tá na alimentação, o primeiro passo tá numa decisão de mudança de vida. Esse é o primeiro passo. E esse é o nosso canal, Boa Saúde, pessoal. Alguns ficaram, né? Qual é o nicho do canal? É isso, é saúde. Boa saúde. Recuperar a saúde, prevenir para não ter doença e manter a boa saúde cada vez melhor. E vamos falar muito aqui, muito, muito, muito de saúde. Pretendo ajudar muitos de vocês, assim como hoje eu estou mais magra, estou bem, né? Animosa, muito ânimo, feliz, realizada. Gente, e quando a bênção é grande, a gente quer compartilhar com o outro. E é por isso que eu criei esse canal, para poder compartilhar com vocês saúde e vida, sabe? Esperança de vida. Compartilhar a verdadeira vida, que eu passei muito tempo sem entender qual era. Então, esse é o objetivo desse canal, ajudá-los. Então, é isso. Fiquem com Deus, espero que vocês gostem, não percam. Vamos estar sempre com conteúdo muito bom aqui, vamos falar. Vou mostrar para vocês também como tem sido essa minha trajetória, essa minha mudança de estilo de vida, né? Eu já tenho alguns aninhos aí nessa mudança. Nesses aninhos eu recuperei, gente, tanta coisa, vocês não sabem quanta coisa eu tenho. Graças a Deus, assim, eu tenho conseguido uma transformação real de vida, sabe? É algo que eu desejo para cada um de vocês também. Uma transformação de vida que vocês não têm noção. Sabe, você vencer, sabe? Tanto desafio, tanto problema. Sabe, eu imagino que muitos de vocês estão na condição que eu estava há muito tempo atrás. Na saúde, dor. Gente, pelo amor de Deus, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, e lá não haverá mais pranto, nem choro e nem dor. Tá lá em Apocalipse. Quando eu li aquilo ali, que não terá mais dor, e que nós estamos falando do céu, né? Da terra renovada. E aí, ali, eu chorei tanto. Por quê? Porque dor era algo que eu carregava dia e noite na minha vida.
Então, assim, eu sei que muitos de vocês têm lutado contra dores, doenças, cansaço, fadiga, estresse. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm sofrido muito. E até sofrem ainda hoje. Estão nessa luta. No entanto, eu quero dizer para vocês que é sim possível. É sim possível. Sabe? Ter vida, ter saúde, viver sem dor, sem problema, viver sem doença. É possível. Tudo é possível aquele que crê. E eu creio. E eu acredito que você também crê. E se você não crê, continue nesse canal, porque você vai acreditar. Porque você vai começar a perceber as mudanças na tua vida. Então, tô aqui para ajudar vocês. Tô aqui para poder compartilhar com vocês, sabe? A bênção, o milagre da cura, sabe? E isso vem a partir de uma educação, tá, pessoal? Nós não somos educados na boa saúde, somos educados para ter problemas de saúde, desde pequenininhos. Nós somos educados para isso. O sistema nosso educacional não é de prevenção, mas sim de remediação. Né? Ah, sentiu uma dor de cabeça, vamos remediar, né? Vai lá na farmácia e compra o remédio. Não, não é para ser assim. É para ser prevenção. É para tratar causa, não é para tratar sintoma, né? Bebi o remédio, passou a dor de cabeça, mas a causa tá ali. E nós aqui nesse canal queremos resolver causa. Porque resolvendo a causa, o problema vai embora. E o problema indo embora, você passa a ter vida. Vida feliz, vida plena, vida abundante, saúde. E essa é a nossa proposta para vocês. E eu espero que vocês fiquem por aqui, se inscreva, tá? Desde já, quero falar para vocês que a intenção aqui, de maneira nenhuma, é fazer críticas ofensivas, destrutivas a ninguém. Quando eu falo a respeito da gula, é porque realmente é algo que tem acontecido, não somente no meio evangélico, mas em todos os meios. E o comer em demasia, né? O comer exagerado, a fome, estando com o organismo saciado, é uma fome que não, geralmente é uma fome emocional, uma fome espiritual. Então, nós queremos tratar esses problemas, quero te ajudar a tratar esses problemas. Não, de forma nenhuma é uma crítica para dizer assim, pelo contrário, é uma mão estendida para dizer, ei, você está acima do peso? Bem, nós queremos te ajudar. Você está acima do peso, você está doente, você está com dor, você está fadigado, cansado, estressado. Nós somos a mão ajudadora, sabe? Estamos aqui para te ajudar, para te mostrar um caminho, mas o caminho da cura, o caminho que remove a causa do problema e vai te dar saúde. E se você quer viver uma vida mais plena, mais feliz, menos peso, né? Ou mais peso, dependendo do seu caso, se você for uma pessoa muito magra, ou mais peso, mais saudável, nutrido, feliz, sem dor, sem doença, com clareza mental, sabe? Esse é o convite, a proposta desse canal para vocês. Fiquem com Deus.